Meu caro vestibulando, essa é a sua maratona de atualidades. Meu nome, professor Guilherme Lemos. Para cada um que está me ouvindo, hoje nós vamos trabalhar pelo menos um tema que você, durante essas 2 semanas, que curtiu os vídeos do nosso canal, colocou como uma proposta para ser trabalhado aqui. Um tema, enquanto dica Enem, fortíssima para cada um que está me ouvindo. Eu vou trabalhar hoje com vocês o tema Epidemia de Ebola na África. Antes de mais nada, começar um pouco tratando sobre a história do vírus Ebola. E eu gostaria que nós fôssemos, juntos, nós realizássemos uma viagem para a década de 70. Em 1976, um médico belga, participando de uma expedição de médicos europeus, visita uma região da África Central, conhecida antigamente como Zaire, atual República Democrática do Congo. E esses médicos europeus, a maioria belgas, visitam um vilarejo no norte da República Democrática do Congo, chamada Vilarejo Iambuco. Neste vilarejo, os médicos se depararam com uma situação, para muitos, surpreendentes. A população local desse vilarejo estavam sendo acometidas por uma virose que gerava a morte fulminante. As pessoas desse vilarejo contraíam essa virose e em questão de dias vinham a óbito de maneira rápida, de maneira fulminante. Esse médico belga que descobriu o vírus Ebola em 1976 chama-se Peter Piot. Peter Piot, o médico belga que descobre o vírus Ebola nesse vilarejo ao norte da República Democrática do Congo, chamada Vilarejo Iambuco. Então você observa que no período da descoberta do vírus Ebola, o aparecimento do vírus se deu numa região conhecida como África Central. Além da República Democrática do Congo, foi verificado casos de infectados também no Sudão. Então, observa-se que na década de 70, o vírus atingiu a porção central do continente africano. Não esquecer, e aí é uma dica importante que a maratona de atualidades te dá, é que o próprio médico belga Peter Piot, que batiza o vírus com o nome de Ebola, ele comenta que, de acordo com relatos de testemunhas de habitantes dos vilarejos, já haviam indícios de que o vírus Ebola já existisse desde a década de 40. Então você observa que propriamente no ano de 1976, que os médicos especialistas em saúde pública internacional mensuram que de fato é o vírus Ebola e obviamente tentam combatê-lo na África Central, tá certo? E aí você pergunta, mas Guilherme, o nome é Ebola, qual a origem do mesmo? O médico belga Peter Piot visita esse vilarejo Iambuco na década de 70 e esse vilarejo localizado no norte do Congo, como eu já comentei algumas vezes, fica às margens de um rio. O nome desse rio, Ébola. A pronúncia, Rio Ébola. Qual foi a ideia do médico belga? Uma grande sacada. Como essa virose se distinguia de várias outras existentes no mundo, ele precisava batizar o vírus com um nome que fosse próximo da população local, para que a mesma não esquecesse da existência de uma ameaça tão real. E ele se apropria do nome do rio, Rio Ébola, e batiza o vírus. Como todos sabem, nós temos aí a chamada febre hemorrágica Ebola, FHE, ok? Aí, óbvio, você deve fazer a seguinte pergunta, Guilherme, o vírus se manifestou na década de 70, propriamente dito, em 1976, e agora, novamente, essa doença ressurge.
De 2013 para 2014, uma das primeiras características da febre hemorrágica ebola é que ela é uma doença ressurgente. Entretanto, eu gostaria de colocar para vocês que você atento ao canal Maratona de Atualidades, nós não devemos considerar a ideia de que a doença foi descoberta em 1976 e ela só se manifestou novamente em 2013. Não. Só para você ter uma ideia, meu caro educando, o vírus ebola já se manifestou mais de 20 vezes. De acordo com esses mesmos médicos, desde a década de 70 até a epidemia atual, o vírus já teria surgido 20 vezes. Então, de 1976 a 2013, nós temos 20 surtos da doença. E aí, como um professor de geografia, eu lanço a seguinte indagação: por que desde 1970, desde a década de 70, o vírus sendo descoberto, por que a ciência evolutiva não construiu aí algum medicamento, não desenvolveu algum medicamento, uma vacina que combatesse de maneira eficaz o vírus? E aí eu lanço a seguinte indagação: se fosse num país desenvolvido, num país central, será que essa epidemia já teria sido controlada? Será que essa doença, a prevenção, a profilaxia, não já teria sido desenvolvida? Fica aí um primeiro questionamento. A primeira coisa que você deve observar é que a região mais afetada na epidemia atual diverge da década de 70. Na década de 70, eu comentei para cada um que ocorreu na África Central, na República Democrática do Congo e no Sudão. E em 2013, a doença vai se manifestar na chamada África Ocidental. Quais seriam os países mais afetados? Guiné-Conakry, na realidade 3 nações limítrofes, 3 nações que fazem fronteira entre si. Eu tenho a Guiné-Conakry, eu tenho Serra Leoa e eu tenho a Libéria. Seria a região mais afetada pelo vírus na epidemia atual. Entretanto, nós já temos casos confirmados na Nigéria, e aí preocupa, porque é o país mais populoso do continente africano, 155 milhões de habitantes, e o vírus disseminado poderia chegar à capital da Nigéria, Abuja, com mais de 21 milhões. E também Senegal. Então, nós teríamos aí como os países mais afetados na África Ocidental, Guiné-Conakry, Serra Leoa, Libéria, Nigéria e Senegal. Ok? Porque eu comentei que essa epidemia atual começou a se desenvolver a partir de 2013. Porque, como todos sabem, nós temos o chamado paciente zero. Nós temos aquele ser humano que a Organização Mundial da Saúde coloca como o primeiro ser a ser infectado entre os humanos. E a paciente zero, e aí é uma coisa absolutamente lamentável, é uma menina guineana de 2 anos, que vivia no vilarejo de Guequedo, na Guiné-Conakry. E aí, óbvio, esse vilarejo que se localizava na fronteira entre os 3 países, vai ter esse primeiro caso, no dia 2 de dezembro de 2013, essa menina de 2 anos, guineana, foi infectada. E aí a doença vai se disseminar. Hoje, como vocês sabem, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, até o dia 12 de setembro, já são mais de 2.461 mortos e mais de 4.985 infectados. O que já nos coloca numa situação de observar a grande taxa de mortalidade que esse vírus apresenta. Na década de 70, a taxa de mortalidade do vírus ebola chegava até 90%. Nessa epidemia atual,
a taxa de mortalidade ainda, óbvio, continua elevada. Entretanto, a Organização Mundial da Saúde já estima uma taxa de mortalidade entre 25% e 60%, ok? Aí você pergunta, professor, por que aspectos geográficos em relação à epidemia de ebola na África? Ora, você observa que em termos de localização de países afetados, no surto de 1976 para o surto atual, a partir de 2013, nós temos regiões distintas. E olha que coisa interessante. Quando o médico Peter Piot descobre o vírus ebola e faz todo o estudo com relação ao mesmo, ele observa que as pessoas mais afetadas viviam no norte da República Democrática do Congo, onde eu tenho a presença de uma vegetação muito parecida com a floresta amazônica, a floresta equatorial do Congo, justamente onde eu encontro o hospedeiro natural do vírus ebola, que é o morcego frutívoro africano. Chama a atenção essa primeira característica. Lembrando, além do morcego frutívoro africano enquanto hospedeiro natural, nós temos outros animais, outras espécies de animais que transmitem a doença. E aí eu posso citar para vocês o musaranho, um ratão típico da África, eu tenho antílopes, eu tenho porco-espinho, um chimpanzé, os macacos, que são animais que transmitem a doença, óbvio, também através do contato entre seres humanos, ok? Então eu gostaria que vocês percebessem como a geografia faz uma análise interessante em relação à epidemia de ebola na África, ok? De acordo com a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde, a Margaret Chan, e o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, nós vivemos uma crise sem precedentes e sem paralelos no mundo. Há uma preocupação por parte da ONU pelo fato da epidemia de ebola na África ainda ter, mesmo que a diretora-geral da Organização Mundial da Saúde diga que a probabilidade hoje da doença se disseminar em outros continentes, óbvio, fora do continente africano ser remota, ela ainda existe. E, óbvio, um alerta geral é emitido pela Organização das Nações Unidas. E aí eu coloco para vocês um recurso que o Conselho de Segurança da ONU, através do porta-voz, secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, e a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, utilizam, chamado de crise de emergência humanitária internacional. Aí você me pergunta, Guilherme, quando ela é decretada? Pessoal, em 3 situações. Vou colocar o primeiro exemplo para vocês. Desde março de 2011, nós vivemos uma crise na Síria. Nós temos o regime do Bashar al-Assad, que sofre com a oposição de grupos rebeldes. E vocês recordam que ainda está sob apuração, mas tudo leva a crer que as autoridades ligadas ao regime de Bashar al-Assad utilizaram nos arredores de Damasco, a capital, um gás, uma arma química, que foi o gás sarin. E aí a ONU decretou estado de emergência humanitária internacional. Então, uma primeira situação seriam os conflitos. Uma segunda situação para a decretação de uma crise humanitária seriam as catástrofes naturais. E aí eu coloco, por exemplo, os terremotos sofridos pelo Haiti em 2010, que caracterizou uma conjuntura onde ocorreu, obviamente, o decreto de uma crise humanitária. Então, conflitos e catástrofes naturais. E uma terceira situação onde crises humanitárias podem ser decretadas é no caso de epidemias, que obviamente possuam o risco de alcance mundial. Então, o que seria uma crise humanitária internacional? Primeiro, gente, é um alerta geral. Todos os países do mundo que observam que suas populações, obviamente, correm riscos à sua saúde, obviamente já coloca como primeiro recurso o controle rigoroso de fronteiras.
E aí vocês observam que mesmo de maneira isolada, alguns países, através de sua infraestrutura de aeroportos, já passam a não realizar mais voos para os países afetados, a criar uma política de imigração que tente evitar o recebimento de imigrantes desses países afetados. Então você observa que já há um controle rigoroso de fronteiras. Só para você ter uma ideia, China e Estados Unidos, por exemplo, nos aeroportos, nos portos e até nas rodoviárias, vêm utilizando um equipamento para medir a temperatura corpórea dos transeuntes, dos viajantes. E se for observado que o viajante, que aquele imigrante, que aquele cidadão está febril, ou seja, um dos primeiros sintomas da febre hemorrágica ebola, óbvio, essa pessoa já é colocada numa sala, numa área privativa e uma junta médica vem analisar para ver se os sintomas estão ligados a um risco de ebola ou não. Então você observa que os primeiros países já emitem um alerta geral, óbvio, uns para os outros, e já começa um controle rigoroso de fronteiras. Além disso, o que seria uma crise humanitária? O reconhecimento que os países afetados não têm capacidade de gerenciar a epidemia. O grau de disseminação, o grau de alastramento dessa epidemia gera uma atenção imediata. E aí eu coloco para vocês outro aspecto geográfico. Vocês devem recordar um importante indicador que mede a qualidade de vida das populações do mundo, que eu chamo de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, que se utiliza de 3 critérios: renda per capita, nível de escolaridade e expectativa de vida. E olha só, galera, se você pegar a expectativa de vida dos países mais afetados da epidemia atual, Guiné, Libéria e Serra Leoa, você vai ter uma expectativa de vida de 46 anos em média. Então chama a atenção a qualidade de vida, o meio insalubre, a falta de higiene, observando até que muitas das populações acometidas pelo vírus ebola vivem em regiões onde a organização ainda é tribal. Então, por exemplo, ONGs como Médicos Sem Fronteiras estão tendo que lidar com uma situação ainda mais crítica, porque para fazer uma medicina, entre aspas, curativa, apesar de que vocês devem ter observado em algumas reportagens que a cura está a caminho, através de um medicamento chamado Zimap, a gente vai falar mais tarde, mas ainda é uma doença sem cura. O tratamento dado representa um tratamento que é dado a outras viroses, enfim, um acompanhamento mais rigoroso, assim dizendo. Então, o que eu gostaria de colocar para vocês é que parte dessa crise humanitária decretada porque os países afetados não possuem capacidade de gerenciamento do surto. Então, se faz necessária a ajuda externa. E aí nós já temos um outro precedente. Ora, se os países não têm capacidade de gerenciar o surto e necessitam de ajuda externa, tem que haver uma intervenção de especialistas em saúde pública internacional. E aí nós vemos médicos de diferentes ONGs visitando a região para colaborar no combate e, obviamente, tentando salvar vidas daquelas comunidades. Então, tudo isso que eu estou colocando para vocês é o que definiria uma crise humanitária. Um dos grandes objetivos de uma crise humanitária é tentar o quê? Evitar catástrofes e, se elas ocorrerem, tentar limitar ao máximo suas consequências. Óbvio, qual é a preocupação da ONU hoje e de muitos países centrais? De que essa epidemia se transforme numa pandemia. A ideia hoje é fazer um trabalho incisivo, pelo menos a diretora-geral da OMS, Margaret Chan, coloca isso, realizar um trabalho rígido, um trabalho incisivo, para que a doença se transforme em algo endêmico, que se transforme numa endemia, restrita só àquela região. Só para vocês terem uma ideia,
essa diretora-geral da Organização Mundial da Saúde diz que hoje faz-se necessário uma ajuda humanitária de US$ 1 bilhão para controlar o vírus Ebola na África Ocidental, e as projeções, olha aí, dado novo, as projeções é de que o número de infectados chegue a 20 mil. E aí, chegando ao número de 20 mil, a doença passaria a ser controlada. Eu comentei para vocês inicialmente sobre uma coalizão global que está sendo formada. O país que está à frente dessa coalizão são os Estados Unidos, que acaba de enviar mais de 3 mil soldados multiprofissionais de áreas afins da saúde para a região da Libéria. Esses soldados americanos estão indo para a capital da Libéria, Monróvia, para colaborar no combate ao surto. E uma ajuda atual de mais de 250 milhões de dólares. E aí você, telespectador assíduo do canal Maratona de Atualidades, deve fazer a seguinte pergunta: por que os países centrais e principalmente os Estados Unidos estão tão preocupados? E essa ajuda humanitária, será que é tão humanitária assim? Observem vocês que há um interesse geopolítico implícito. Como eu comentei para vocês do contexto histórico, eu não poderia deixar de te passar essa informação. Vocês podem perguntar, Guilherme, quando você falou da descoberta do vírus em 1976 pelo médico belga, eu fui motivado a acreditar que os médicos belgas foram para a região pela curiosidade. Que virose é essa? Que está gerando hemorragias internas e externas e levando pacientes, levando enfermos, utentes, à morte fulminante. Será que esses médicos foram para a região movidos somente pela curiosidade, pelo espírito científico? Ora, na década de 70, foi observado que alguns africanos enviaram para a Europa garrafas térmicas com secreções contaminadas pelo vírus Ebola. Então, qual é a preocupação, meu caro vestibulando, dos Estados Unidos agora? Ora, com vários grupos jihadistas inflamados no mundo, a preocupação dos Estados Unidos é que grupos terroristas utilizem o vírus Ebola como uma arma biológica terrorista. Esse dado, meu querido, é para você, da Maratona de Atualidades. Ou seja, os Estados Unidos estaria promovendo uma verdadeira força-tarefa para evitar que uma situação como essa ocorresse. É tanto que vocês sabem que há o registro de 2 americanos contaminados e os Estados Unidos vêm desenvolvendo aí, colocando para vocês uma ideia, já são 8 medicamentos, entre eles 2 vacinas, e há um laboratório chamado MAP Biopharmaceutical que desenvolveu o Zimap, através aí de folhas de tabaco, onde desenvolveria uma substância que seria eficaz enquanto um antirretroviral, ok? Então, fica essa ideia para vocês, tá bom? Esse interesse geopolítico dos Estados Unidos na região. Algumas características biológicas aí envolvendo o vírus. Óbvio, o canal Maratona de Atualidades não deixaria de modo algum você na mão, então algumas características biológicas podem ser colocadas aqui para vocês. Primeiro, vocês devem observar que, de acordo com a biologia, o vírus Ebola se caracteriza como um ribovírus, um vírus envelopado, que, como muitos outros vírus, possuem capsídio, e, obviamente, é um vírus de cadeia de RNA negativa. E é um vírus que tem afinidade com as chamadas células endoteliais, ok? A forma de transmissão do vírus, nós já comentamos. O contato, óbvio, com tecido sanguíneo, contato com o sangue, secreções e fluidos corporais. E aí vocês sabem que através das lágrimas, suor, enfim,
perdigotos, né, a saliva projetada por nós humanos, a transmissão ocorreria. Não esquecer, óbvio, quando eu comentei da paciente 0, da menina guineana de 2 anos, alguns devem ter perguntado, Guilherme, essas comunidades se alimentam do morcego? Se alimentam, o morcego frutívoro africano é carnudo, serve de alimento para essas populações. Mas uma menina guineana de 2 anos, como eu comentei para vocês, o morcego é frutívoro. Quando você não se contamina através da alimentação desses morcegos, você pode, obviamente, ser infectado comendo, por exemplo, frutas, onde, obviamente, tenham secreções, enfim, desse morcego, ok? Não esquecer disso. Agora, óbvio, o contato se dá através dos animais e também entre seres humanos. O vírus ebola, ele apresenta essa capacidade, né, enquanto micro-organismos, de se disseminarem facilmente. A essa capacidade dá-se o nome de virulência. Essas características que eu estou te passando, na realidade eu estou me apropriando de um vídeo de um parceiro chamado professor Vanilton Matias, que no canal Bio21, também do YouTube, tem um vídeo sobre o vírus ebola de 7 minutos e 40, em que ele explica só tudo sobre o vírus, tá bom? Com relação aos sintomas que os pacientes do vírus ebola, os pacientes infectados apresentam, obviamente nós temos os sintomas típicos de uma virose: febre, dor de cabeça, fraqueza no corpo, dor na garganta, enfim, todos aqueles sintomas que são típicos de uma virose. Entretanto, esse vírus ele apresenta um período de incubação que vai de 2 a 21 dias. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde pede que o período de quarentena seja de no mínimo 30 dias. E aí, quando os pacientes, pós-período de incubação, começam a apresentar os sintomas típicos de uma virose, eles passam para sintomas mais graves. E aí eu teria insuficiência renal e hepática, eu teria vômito com sangue, eu teria erupções cutâneas. Com relação ao tratamento, óbvio, eu vou colocar aqui para vocês o que nós observamos naquela região. Quem observa o médico que visita os vilarejos, esses profissionais da saúde, os camaradas trabalham como se fossem verdadeiros apicultores, né? Eles trabalham, obviamente, todo paramentado. Então, usam botas, velcro para essas botas, usam uma capa revestindo o corpo, usam óculos, viseira, 2 pares de luvas diários, avental. E ao final do dia, obviamente, utilizando aqueles borrifadores bem artesanais, as roupas são, obviamente, desinfetadas e as luvas, por exemplo, que é a região, óbvio, as mãos de maior contato com o doente, vocês já devem ter visto algumas imagens em que elas são penduradas em varais e ao final do dia ateiam fogo sobre esse material, tamanha a virulência. Quem observou algumas reportagens, porque eu comentei sobre a questão do caráter envolvendo a cultura dessas regiões. Essa ONG chamada Médicos Sem Fronteiras, ela criou a chamada dinâmica do abraço. O que significa que eles estão tentando desconstruir uma prática cultural que essas populações fazem. Como, por exemplo, nós tivemos uma aula também no canal Maratona de Atualidades sobre o tráfico humano. E eu falei para vocês sobre uma modalidade do tráfico humano, que é a extração de órgãos no mercado clandestino. Então, muitas dessas populações locais, quando tem um parente vítima de ebola e esse parente vem a óbito, geralmente levam um cadáver para casa, com medo dessa extração clandestina de órgãos, com medo do corpo ser extraviado. Beijam, abraçam o cadáver, lavam o cadáver. E aí a virulência, a disseminação do vírus se dá ainda de maneira mais eficaz. Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é a questão da falta de informação. Esses países, além de estarem nas colocações
ditas aí piores com relação ao ranking do IDH, há uma profunda falta de conscientização por falta da população, envolvendo a população. Só para você ter uma ideia, foi feita uma pesquisa na Libéria, onde se constatou que 92% dos liberianos não acreditam na existência do vírus. Muitos, quando esses médicos, quando esses profissionais de áreas afins da saúde chegam aos vilarejos, muitos até arriscam suas vidas. Pelo menos os médicos e profissionais estão arriscando suas vidas, porque muitos dos africanos, já que convivem com um ambiente tão insalubre, com um ambiente tão proliferador de doenças, esses africanos chegam a negar a ajuda externa. Às vezes acreditando, e aí entra uma crença religiosa, uma crença, obviamente ligada aí à cultura desses povos, de que esse invasor, de que esse europeu é o disseminador, é aquele que traz a doença. Então, tudo isso chama atenção. Eu gostaria que vocês considerassem essas informações, tá certo? E, óbvio, a epidemia de ebola na África ainda nos gera muita preocupação, ok? Antes de mais nada, gostaria de agradecer a cada um que está me ouvindo. Essa aula sobre epidemia de ebola na África é uma aula em que, com certeza, é uma temática que nós ainda teremos muitos desdobramentos. Eu, enquanto professor de geografia, enquanto educador, eu lamento profundamente as vidas que estão sendo ceifadas pelo vírus, mas com certeza entre os desdobramentos, além das perdas humanas, nós teremos perdas econômicas sensíveis. Países mais afetados, repito, um deles, como Serra Leoa, já mensura perdas econômicas aí, pelo menos naquela região, de 2 a 4 bilhões de dólares. Então você imagina que naquela região, além de nós termos uma epidemia envolvendo riscos à saúde, nós ainda temos um empobrecimento que com a epidemia deve se aprofundar, ok? Foi uma grata satisfação, está sendo uma grata satisfação disponibilizar esse tempo para vocês e de alguma forma colaborar para o aprendizado de cada um, ok? Com toda vontade, toda motivação de fazer com que você aprenda acerca das temáticas aqui trabalhadas e que utilize como subsídios em provas de ciências humanas e suas tecnologias e, obviamente, na sua produção textual. Um forte abraço para todos, até a próxima, se Deus quiser.